Então vamos lá, falando um pouquinho em relação à causa número 1, que é o tempo de ciclo das operações desatualizado, que faz com que a gente desconheça a real capacidade da linha e dê divergência entre PCP e produção. Qual é a dica para resolver esse problema, pessoal? Pelo menos nas operações restrição, que ditam o ritmo da linha, nós temos um trabalho de cronoanálise, né? Ou feito pela própria empresa ou terceirizado. A maioria desse tipo de trabalho hoje é terceirizado, a grande maioria não tem mais o serviço de cronoanálise, para que mantenha aí os tempos de ciclo e, consequentemente, as produções horárias dessas operações, principalmente operação restrição, atualizada. Por quê? Porque a cronoanálise, uma cronoanálise bem feita, ela leva em consideração os coeficientes de fadiga da operação. Ela leva em consideração os esforços mental, campo de trabalho, ou seja, o esforço que o operador faz no seu posto na qual está sendo cronometrado, o peso da carga em que ele movimenta e a própria postura que é exigida dele ao longo do tempo. Isso é em relação ao esforço que tem uma participação na fadiga que é acrescentada do tempo de ciclo. Outras questões em relação ao coeficiente de fadiga é o ambiente, se o ambiente tem muito ruído, como que é o grau de iluminação, se é deficiente ou não, a temperatura na qual o operador é exposto, a monotonia do trabalho, se ele demora mais do que uma certa quantidade de tempo para realizar a sua tarefa, as necessidades pessoais que ele precisa, por exemplo, caminhar até o banheiro, qual é a distância daquela operação até o banheiro, tudo isso faz com que tenha-se cálculos de desconto em relação ao coeficiente de fadiga que é feito pela cronoanálise. E tudo isso ao longo do tempo, se você não atualiza, isso acaba ficando aí muito diferente em relação à realidade. E algumas vezes é cobrado um tempo de você mais ou menos que é diferente da realidade. Então tá aqui uma dica que você pode ter em função dessa primeira causa, que seria o quê? Quando você tem tempos de ciclo das operações desatualizado.